Vamos recomeçar então o nosso evento. E agora nós vamos ter o privilégio de poder escutar uma exposição do professor Antônio Carlos Marcato sobre o novo CPC. Quando nós fizemos o convite ao professor Antônio Carlos Marcato, e ali na organização do evento nós começamos a definir quem iria apresentar quem, né? Isso não, o professor Antônio Carlos Marcato faz questão de apresentar. Porque eu fui aluno, professor, na graduação e na pós-graduação. A primeira aula de processo civil, o primeiro contato com o direito do processo civil, foi numa aula do professor Marcato. Eu não sei se vou ter outra oportunidade de apresentar o professor Marcato. E aí, então, faço questão, né, de, nesse evento, fazer a apresentação. Tem aqui um currículo, né, o professor, ele é professor associado, o professor Marcato, professor associado do Departamento de Direito Processual da Universidade de São Paulo, participou, assessorando o deputado Paulo Teixeira, que foi o relator do projeto do Código de Processo Civil, é desembargador aposentado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, aonde chegou pelo 5º Ministério Público. Eu me recordo que quando nós tivemos a aula com o professor Marcato, ele sempre dizia, olha, eu sou do MP, na época, eu creio que já era procurador de Justiça. Mas, por esses dias também, eu acho que a melhor maneira de apresentar o professor Marcato é contando uma história, né, uma história, pequena história verídica, que se passou justamente ali em 1984. Em 1984 eu estava no 2º ano da faculdade e ia então ter aquela primeira aula de Teoria Geral do Processo, professor Marcato. E na minha sala havia algumas pessoas que depois se tornaram até famosas, né? O Marcelo Semer, que foi presidente da Associação de Juízes para a Democracia, o Felipe Locke Cavalcante, que depois foi ao ser conselheiro do CNJ, procurador de Justiça, e atualmente, inclusive, é presidente, né, da Associação do Ministério Público do Estado de São Paulo. E o professor Marcato começa, então, a fazer a sua exposição. Sempre uma exposição clara, consistente, extremamente didática, né? E daí termina a aula. Eu lembro direitinho, como se fosse hoje o Felipe Lopes Cavalcante, né, o Felipão, eu chamava de Felipão, porque o cara grandão, né? Ele andando, passou ali na nossa frente e falou, muito boa a aula desse cara, hein? Lembro direitinho do Felipe falando isso, né? E a classe realmente gostou demais. A gente gostou tanto que a gente criou um problema para ele no ano seguinte. Porque no ano seguinte, por conta da atribuição de aulas, ele foi para uma outra turma. E chegou um outro professor para a gente. E depois de umas 2 semanas de aula, a gente falou, não, a gente quer o professor Marcato. Não é nada contra o senhor, mas a gente gostou do professor Marcato, a gente quer ele de volta. E isso é um negócio assim, que é o que a gente pode chamar de uma saia justa departamental, né? Porque as pessoas começam, mas como assim? E aí o professor Marcato acabou voltando, ele voltou, né? E ele chegou a gente, eu não vou dizer que eu não fiquei contente de terem me chamado de volta, mas vocês me criaram um problema. E aí ficou, acho que com a gente, né, o 2º, 3º, 4º, até o 5º ano, né, até o último. E depois foi para a Ninfo, nossa turma. Foi para a Ninfo, da nossa turma, em 1987. Um prazer, portanto, ter o professor aqui e com vocês, professor Marcato. Boa tarde a todos. Eu quero, antes de mais nada, agradecer o convite que me foi formulado para participar desse evento. Agradecer essa generosa apresentação que foi feita pelo Dr. Manuel Carlos, relembrando fatos que são, para mim, extremamente gratificantes e relembrando alguns não tão gratificantes, porque o professor que eu acabei substituindo acabou sendo meu inimigo por uns 3 anos, mais ou menos, porque imaginou que eu houvesse feito o movimento. Esse foi o primeiro problema. O segundo é que eu fiquei com 2 turmas. Porque eu acabei ficando, a turma onde eu já estava, acabei ficando com 2 turmas, o que dobrou
a minha carga horária na faculdade sem que houvesse a correspondente retribuição remuneratória. Né? Mas deixando de lado a brincadeira, eu gostaria de ser otimista a respeito desse novo código, mas eu lastimo não poder ser. Eu me permitam a franqueza, eu diria que esse código é, em primeiro lugar e acima de tudo, fruto de vaidades pessoais. Nós não tínhamos necessidade de um novo Código de Processo Civil. O Código em vigor vinha sofrendo profundas modificações a partir de 1995. Até o ano passado já houve algumas alterações no Código em vigor. A jurisprudência já toda assentada com base nele, a doutrina já consolidada, e tanto que quando se falou um novo código, uma parte da comunidade acadêmica, e eu me incluo nesta parte, se insurgiu contra essa proposta, mas depois, fato consumado, o que se tem que fazer é tentar colaborar dentro do possível, enfim. Bom, assim que o código foi publicado, surgiram os primeiros problemas. O primeiro deles, fundamentalmente, diz respeito ao juízo de admissibilidade de recurso especial extraordinário. Eu falarei rapidamente sobre isso na sequência, mas pense uma coisa, esse projeto nasceu no Senado, o que já em si é estranho, porque normalmente o Senado seria órgão de revisão e não de propositura, mas enfim, ele tramitou no Senado durante 6 meses, encaminhado à Câmara dos Deputados, com inúmeras versões, durante 3 anos e meio. Depois de 4 anos de trabalho legislativo, o Código finalmente é aprovado, sancionado, e daí alguns ministros supremos do STJ descobriram que nós tínhamos um Código novo só então. E descobriram que esse Código novo teria trazido algumas técnicas que poderiam inviabilizar a atividade do tribunal. E o ministro Gilmar Mendes sugeriu, então, que a vacatio legis fosse prorrogada por 5 anos, talvez contando com uma eventual aposentadoria. Aí veio a PEC da Bengala, não é? Frustrou essa possibilidade, mas o fato é que há um projeto já na Câmara dos Deputados, um deputado Maranhão, prorrogando a vacatio legis para 2018. Há a possibilidade de passar, e esperamos que não, mas há a possibilidade de passar. E há 4 ou 5, na verdade 5 projetos em trâmite já alterando o código no período de vacatio legis. Algumas das alterações, aliás, são absolutamente indispensáveis. Mas também a respeito delas eu falarei. Então, o que me parece mais importante é verificar quais são as linhas mestras desse novo código. Porque uma crítica que se tem feito a ele, e no meu modo de ver com bastante pertinência, é que ele é sistemático. E, em sendo sistemático, evidentemente que haverá uma dificuldade normal de aplicação e de interpretação dessas normas, principalmente as normas que introduzem no nosso sistema jurídico técnicas que até hoje ou não são conhecidas ou são pouco utilizadas pela pequena incidência, digamos assim, da sua existência na legislação. Então, as linhas mestras seriam essas. Em primeiro lugar, a busca da solução consensual dos conflitos. Haverá uma necessidade, haverá a obrigatoriedade da designação de uma audiência prévia em toda e qualquer causa envolvendo interesses disponíveis. Se o autor não pretender participar da mediação ou conciliação, deverá expressamente na petição inicial já indicar o seu desinteresse. Mas mesmo que o autor indique na petição inicial o seu desinteresse, apesar disso o juiz designa a audiência. Designa a audiência esperando o quê? Que o réu manifeste seu desinteresse. E o desinteresse do réu poderá ser manifestado formalmente até 10 dias antes da audiência. Então pensem, se o autor manifesta desinteresse já na petição inicial, é o momento adequado para fazê-lo. E o réu, uma vez designada a audiência, manifesta desinteresse nos 10 dias antecedentes, aí a audiência não se realiza. Bom, e se ninguém manifestar desinteresse expressamente? E se só um manifestar desinteresse expressamente? A audiência será realizada e o não comparecimento será considerado litigância de má-fé com punição pecuniária correspondente. Essa audiência, portanto, passa a ser obrigatória. Muita gente
criticando, no meu modo de ver, de forma equivocada, com o seguinte argumento: olha, como é que se pode obrigar alguém a conciliar ou se submeter a uma mediação? Ninguém será obrigado a se submeter à conciliação ou mediação. A obrigatoriedade é da audiência, não do resultado da audiência. Mas o problema, no meu modo de ver, não é de natureza técnica, é prática. Por quê? Porque essa audiência será presidida não pelo juiz. A audiência será presidida por um órgão auxiliar do juiz, o que vai ser um mediador ou um conciliador. E haverá necessidade de, em todos os foros brasileiros, nós temos as equipes ou os centros públicos de conciliação, e não apenas com recrutamento de pessoal qualificado para isso, com estrutura física para acomodá-los, eles vão presidir a audiência. E o código entra em vigor no ano que vem, se não houver prorrogação. E um dia desse, falando numa das grandes comarcas aqui do estado de São Paulo, conversando com os juízes estaduais, e eu perguntei a eles o seguinte: vocês têm estrutura física aqui para isso? Eles falaram: não temos. Bom, é verdade que nós estamos num momento bastante interessante da economia brasileira, né? Nós estamos aqui já, todo mundo, nós sabemos, a economia nadando de braçadas, não? Ou seja, será fácil implementarmos essas novas despesas. Enfim, eu creio que o problema aí deixa de ser de ordem jurídica e passa a ser de ordem pragmática. Vamos ver. Não quero ser pessimista demais, mas a idade me tornou bastante realista. O segundo é a garantia da duração razoável do processo, que foi bastante falado aqui, o meu ilustre antecessor, de forma bastante clara, bastante consistente, mencionou. Como é que o que é a duração razoável do processo? O que significa fundamentalmente isso? Qual a diferença que há na duração razoável de um processo, me reportando à justiça onde eu atuei, entre uma ação de despejo por falta de pagamento com réu revel e uma ação de recuperação da empresa, ou uma ação de dissolução parcial de sociedade, que envolve questões complexas e, eventualmente, prova complexa? É evidente que a duração razoável deve levar em consideração aí a natureza da causa, a complexidade da prova a ser produzida, a estrutura judiciária à disposição do magistrado, à disposição do jurisdicionado, portanto, de sorte que isso soa muito mais como uma promessa do que como uma garantia. Até porque o único caso conhecido, pelo menos que eu conheça, no Brasil, em que essa duração razoável não foi atendida e houve punição, foi um caso de uma punição imposta ao Estado brasileiro pelo Tribunal Ibero-Americano de Direitos Humanos, no primeiro mandato do então presidente Lula, num caso famoso de alguém que, em razão da demora na prestação do tutela judicial, acabou morrendo num cárcere. É um caso, aliás, o juiz relator do tribunal era um brasileiro, o Cansado. E ele até, na época, no voto dele, ele fez uma pequena ironia. Ele falou assim: se o Estado brasileiro houvesse agido, no caso concreto, com a presteza que agiu agora aqui no nosso tribunal, o nosso tribunal não teria que ter agido agora contra o Estado brasileiro. É o único caso que eu conheço em que houve uma sanção efetiva pelo descumprimento dessa garantia constitucional da duração razoável do processo, seja lá, me permitam dizer, seja lá o que se quer dizer. O que se deve entender por duração razoável, porque não há nenhum critério objetivo estabelecendo quais são, não é, o que se deve esperar de um processo em termos de razoabilidade e duração. Mas há umas técnicas objetivando isso, não? A primeira delas é a limitação das hipóteses de cabimento de recurso de ofício. Gente, recurso de ofício é jabuticaba, só existe no Brasil. Não existe nenhum outro lugar do mundo onde a fazenda pública derrotada, mesmo que não recorra, a sentença não produz nenhum efeito antes que seja reexaminada pelo tribunal. Só no Brasil. A esperança é que isto fosse derrubado no Código Novo. Houve uma tentativa de fazê-lo, mas imagine se passaria. Não passou, claro que não passou. O máximo que se conseguiu obter foi estabelecer parâmetros de ordem financeira para limitar o acesso. Então, a União foi derrotada? Sim. Se o valor em jogo for de 1.000 salários para cima, então tem recurso de ofício. Abaixo, só recurso voluntário. Se for a Fazenda Estadual, 500 salários para cima, recurso de ofício. Se não, recurso voluntário. Se for Fazenda Municipal, 100 salários para cima, se não, é recurso voluntário. Bom, isso aí já é discriminatório, porque uma causa da Fazenda Pública da União não é necessariamente mais importante do que uma causa da Fazenda Pública em um determinado município. Às vezes é justamente o inverso. Mas, de qualquer forma, há esses
parâmetros econômicos. Depois, a previsão da verba honorária recursal. Eu sei que aqui há advogados. Olha, gente, não imagina a alegria que foi na primeira leitura que se fez do Código. Por quê? Porque o Código diz o seguinte: o juiz poderá fixar a verba honorária em até 20% do valor da causa, que, aliás, é o que consta hoje do artigo 20, parágrafo 3º do Código de Processo Civil. Só que haveria também os honorários recursais. E se houver recurso e for derrotado, 25%. Olha, 20%, 25%, somados 45%. Então, alguns advogados falam assim, 45%. Bom, quem ganhou a causa é o advogado, não? Não era essa a interpretação. A interpretação era a seguinte: 20%, e o tribunal poderia crescer até mais 5% da condenação, no caso de sucumbência recursal. Para evitar qualquer dúvida, tiraram 5%, entenderam? Continua exatamente como hoje. O máximo, 20%. Significa dizer, se o juiz de primeiro grau estabelece uma condenação em verba honorária de até 15%, o tribunal pode ampliar até 20%. Se o juiz estabelece em 18%, o tribunal pode ampliar até 20%. Mas há um teto, que é o de 20%, como já temos hoje, aliás, no Código em vigor. Previsão de negócio e calendarização processuais, eu vou falar daqui a pouco sobre isso. Julgamento antecipado do pedido. Nada de novo. Nós já temos essa técnica no Código em vigor, nada de novo, com uma diferença apenas. É normatizado o chamado julgamento antecipado parcial, que existe na prática, mas não tem previsão no Código em vigor. Então, me permita um exemplo, sempre com foco na justiça onde eu atuo. Né? Eu sempre fico muito honrado de ser convidado para eventos. Vejam, eu estive no TRT do Sergipe recentemente, TRT de São Paulo, hoje TRT aqui, e vou a TRT de Brasília na semana que vem. Me permito agora um motivo de orgulho, eu tenho a comenda do Mérito Judiciário, TST, e nunca entendi por quê. Não é? Eu nunca advoguei na área, enfim, gostam de mim, não é? E eu retribuo, não é? Dentro do possível, claro. Mas o que eu queria dizer era outra coisa, foi só para contar vantagem. O que eu quis dizer, na verdade, é o seguinte, o exemplo é o seguinte. Imaginem o Código de Processo Civil em vigor. Artigo 219, parágrafo 5º. Ele diz o seguinte: o juiz conhecerá de ofício da prescrição. Imaginem que alguém promova uma ação envolvendo prestações periódicas. E imaginem que o juiz reconheça que algumas das prestações que estão sendo reclamadas, a correspondente pretensão já foi fulminada pela prescrição. O que ele tem que fazer com base no artigo 219, parágrafo 5º do CPC? Ele vai dizer o seguinte: isto aqui prescreveu, prossiga quanto ao mais. Ora, isto aqui está prescrito, prossiga quanto ao mais, decisão interlocutória. Não há dúvida quanto a isso. Mas é uma decisão interlocutória que envolve o mérito da causa, prescrição. Não por acaso é chamada decisão interlocutória de mérito. Não tem previsão no código, mas tem incidência no dia a dia. Qual é a dificuldade? A dificuldade é uma só, não é quanto à natureza do ato, nem quanto à possibilidade dele ser praticado. A dificuldade está no recurso cabível. Sabe por quê? Porque de decisão interlocutória, na justiça comum, nós sabemos, cabe agravo, ou na forma retida, ou forma de instrumento, mas cabe agravo. E da sentença cabe apelação. Pois bem, o que o Código atual diz? No artigo 162, parágrafo 1º, ele fala, considera-se sentença, não é essa a redação, mas essa a ideia, considera-se sentença, todo e qualquer ato judicial que caiba no rol do artigo 267, as chamadas sentenças terminativas, ou 269, sentença de mérito. E no artigo 269, inciso 4, está dito que a sentença virá fundada na prescrição. Então, se o juiz decreta a prescrição por decisão interlocutória, é decisão, mas cabe no rol do 162, que cabe no rol da apelação, entenderam ou não? Então, deu problema. Que recurso cabe? Apelação, agravo. No Rio Grande do Sul está resolvido, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul diz que, nesse caso, cabe apelação de instrumento. Que é uma solução peculiar, mas enfim. Novo procedimento para o exame da admissibilidade da apelação. Aqui é um ponto crucial, que é o seguinte, que, aliás, eu não sei como é que vai acontecer aqui, na Justiça do Trabalho, que é o único caso de agravo do instrumento, não? É o ato de inadmissibilidade do recurso ordinário interposto à sentença. Não é isso? Se o juiz indefere o recurso ordinário, nega seguimento ao recurso ordinário, dessa decisão caberá agravo do instrumento ao TRT. É assim que funciona na justiça comum. O juiz realiza um juízo negativo de admissibilidade, nega seguimento ao recurso por intempestividade, não importa a razão, e dessa decisão cabe agravo do instrumento ao tribunal. É assim hoje, não mais no Código Novo.
No Código Novo, se a apelação for intempestiva, intime-se a parte contrária. Deserta, intime-se a parte contrária. Não é caso de apelação, intime-se a parte contrária. Porque quem vai realizar o juízo de admissibilidade, único, eventualmente, é o relator da apelação. Ou seja, a apelação será processada em primeiro grau de jurisdição, independentemente de atender ou não aos pressupostos de admissibilidade. E o relator irá examinar esses pressupostos. O argumento é o seguinte: se o juiz não pode mais indeferir a apelação, então não haverá mais necessidade do agravo. Então, com isso, ganha-se um passo e exclui-se um recurso. Perfeito. Só que resolveram fazer a mesma coisa no Supremo e no STJ com relação a recurso especial extraordinário. Ou seja, hoje interpõe-se um recurso especial ou extraordinário, suponhando o Tribunal de Justiça de São Paulo. Quem é que realiza o juízo prévio de admissibilidade? É o presidente da seção. Presidente da seção de direito público, seção de direito privado, seção de direito criminal. E ele está cercado de uma assessoria enorme. São juízes ou advogados que estão ali examinando esses recursos todos, porque são milhares de recursos só em São Paulo. O que acontece em São Paulo? Isso está provado estatisticamente. 93% dos recursos especiais extraordinários interpostos em São Paulo têm o seu processamento denegado no tribunal. Eles já têm até pranchetinhas prontas. De vez em quando eles erram, denegam um recurso especial usando o argumento do extraordinário, enfim, mas tudo bem. Mas é uma forma de dissuadir alguém até Brasília. Porque o argumento é o seguinte: se nós denegarmos aqui e a parte não agravar, morreu aqui, transitou em julgado, ponto final. Se a parte entende realmente que tem direito a um reexame para o Tribunal Superior, então ela vai recorrer, vai agravar e vai para o tribunal. O que puseram no Código Novo? Esse juízo de admissibilidade não será mais no Tribunal ACO, será direto em Brasília, no Supremo. Imaginem milhares de recursos extraordinários sendo interpostos no Brasil, direcionados ao Supremo, e o ministro Gilmar Mendes realizando o juízo de admissibilidade de cada um deles. Ou o ministro Celso de Mello. Estou mencionando aqui. Isso é inviável. Será que não pensaram nisso? Isso é inviável. Ou seja, essa reação do ministro Gilmar Mendes é totalmente justificável. Está certo que o modo de tentar contornar não é o melhor, mas é totalmente justificável. Aí, num primeiro momento, pensaram o seguinte: como está em moda a terceirização, nós vamos fazer o seguinte: deixa o Código Novo como está, só que vamos manter as assessorias dos tribunais locais como elas já existem hoje. Só que, ao invés do assessor do presidente do tribunal local ser quem indefere o recurso extraordinário, quem o fará é o ministro relator. Entenderam ou não? Entenderam? Com isso, o juízo de admissibilidade seria do ministro relator, sem que, todavia, o ministro relator tivesse qualquer acesso a juízo de admissibilidade, que seria feito pelas assessorias dos tribunais locais. Ora, isso é inconstitucional. Isso é inconstitucional porque é delegação de competência não é qualquer competência, é competência constitucional. Isso não pode. Bom, mas, enfim, essas são as técnicas, algumas delas já são objeto de questionamento, para garantir a duração razoável. Mas, olhe, prazo agora vai ser computado em dias úteis. Não mais dias corridos, dias úteis. O argumento é o seguinte: quando os prazos são computados hoje em dias úteis, em dias corridos, se você pegar o prazo, por exemplo, de embargos declaratórios, com o prazo é de 5 dias corridos, se o prazo começar numa sexta-feira, sábado e domingo em seguida. Se for 7 de setembro na segunda, dos dias 5, 3 dias não seriam úteis. Então, vamos contar em dias úteis. Será assim: não os prazos de direito material, só os prazos processuais serão computados em dias úteis. Eu tenho feito uma brincadeira: quem perde prazo em dia corrido, perde-usar em dias úteis. Mas isso é problema cultural, não é problema processual. Depois, os recursos todos, com exceção de embargos declaratórios, todos passam a ter prazo em dia útil de 15 dias para interposição e resposta. Agravo, 15 dias para interposição, 15 para contraminuta, apelação, como já é hoje, enfim, todos os recursos passam a ter prazo de 15 dias úteis para interposição e resposta. Isto quando o prazo não for computado em dobro. Por quê? Porque ele será computado em dobro. Todos os prazos do MP serão computados em dobro. Todos os prazos da Defensoria Pública serão computados em dobro. Todos os prazos da Advocacia Pública serão computados em dobro, salvo quando se tratar de prazo próprio. Então, veja, prazo em dobro para todos os atos, exceto quando o prazo for próprio, e não só em dobro, mas um cômputo em dias úteis. Ora, se isso é
um incentivo à duração razoável do processo, eu confesso que continuo não entendendo o que se deve entender por duração razoável do processo. Mas está aí. Exigência do prévio contraditório. Artigos 9 e 10. Foi falado aqui do ENFAM, dos enunciados do ENFAM, não, são 62 enunciados até agora que eu conheça, pelo menos. Né? Alguns deles negando vigência ao artigo 10. Né? A ideia é a seguinte, foi dito aqui pelo meu ilustre também palestrante antecessor, que o processo instrumentalmente é meio, não fim, isso é absolutamente verdadeiro. Acontece que em determinadas circunstâncias, há uma questão de ordem pública relevantíssima, em que o interesse em jogo não é de nenhuma das partes, é interesse público. E me permitam dar um exemplo. Imagine uma ação proposta na Justiça Comum Estadual, sendo que a competência, no caso concreto, é da Justiça do Trabalho, artigo 114 da Constituição. E observem que a Justiça do Trabalho, a competência da Justiça do Trabalho, não é uma competência qualquer, é a chamada competência que resulta da jurisdição constitucional, não de legislação infraconstitucional, é da Constituição. Ora, se essa ação prosseguir na Justiça Comum Estadual até o final, ninguém reconhecer incompetência absoluta, a sentença é nula. E sendo nula, cabe recurso. E se não houver recurso, cabe rescisória. A pergunta é o seguinte, atendeu a quem? Nesse caso, permitir que um processo vá até o final nulamente, sabendo que o resultado inevitavelmente será de invalidade. É claro, gente, que corrigir-se aqui ou ali um pequeno defeito, o Código atual já o faz no parágrafo 4º do artigo 515. Ele diz que se o tribunal verificar um defeito no processo, ao invés de simplesmente anular, sendo o defeito sanável, ele dá a chance à parte para que corrija. Isso está dentro da lógica da instrumentalidade, está dentro da lógica da efetividade, da duração razoável. Mas há casos em que não é possível deixar de decretar essa nulidade. O exemplo típico é esse que eu mencionei de incompetência absoluta. É inafastável. Pois bem, o que diz o artigo? Ele diz lá que o juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Incompetência absoluta é matéria sobre a qual ele deve decidir de ofício. Então, olha que interessante pelo Código Novo. No Código Novo, incompetência absoluta e relativa passam a ser fundamentos de contestação. Não é assim hoje. No Código em vigor, incompetência absoluta é fundamento de contestação, artigo 301. Mas a incompetência relativa dá vida a uma exceção ritual, um incidente próprio. Desaparece isso. No Código Novo, tudo é matéria de contestação. Agora imagine, eu ingresso em juízo com uma ação, aí o juiz diz o seguinte, autor, não vou citar o réu por enquanto, eu entendo que esse órgão jurisdicional é absolutamente incompetente. Em atenção ao artigo 10 do Código de Processo Civil, diga a respeito. O autor falou, excelência, tanto eu acho que é aqui que eu entrei com a ação aqui, não com devido respeito. Aí o juiz fala, pois é, mas não é assim que eu entendo. É caso de incompetência absoluta, declínio da competência. Decisão, a gente fala, cabe o quê? Resposta, nada. Bom, se não cabe nada, então, por que eu vi? Porque de duas uma, ou você ouve a parte em atenção ao contraditório e permite depois que ela continue exercitando o contraditório, se for o caso, ou você não ouve a parte. Naquelas situações em que essa oitiva se demonstra totalmente inútil. E eu me lembro de uma informação que eu obtive na faculdade, na época dos bancos escolares, quando eu estava na sua situação lá, como meu aluno, mas eu aluno do Dinamarca. Eu li um texto de Carnelucci, em que eu não consegui depois recuperar, mas ele dizia basicamente o seguinte, se você é réu no processo e tem absoluta convicção de que a pretensão do autor é injusta ou ilegítima, você não tem apenas o direito de se defender, você tem a obrigação de se defender para impedir que o judiciário seja induzido em erro. Se você é réu e tem dúvida quanto à legitimidade ou à justiça da pretensão do autor, você tem todo o direito de se defender. Mas se você é réu e tem absoluta certeza de que a pretensão do autor é justa e legítima, a sua reação é injusta e ilegítima. E ninguém lhe assegura isso. Nunca mais me esqueci dessa lição. Então, é necessário que se observe rigorosamente o contraditório. A resposta não só é necessário, está previsto na Constituição Federal, nem precisaria estar aí.
O que não tem muito sentido, no meu modo de ver, é impedir que o juiz, em determinadas circunstâncias, reconheça de ofício. E reconhecendo de ofício, inaudita altera parte, inclusive, reconhece de ofício aquilo que ele já sabe, que vai gerar nulidades insanáveis, como é o caso, por exemplo, da incompetência absoluta. De qualquer modo, fica feita a observação. A exigência de motivação explícita das decisões judiciais. Bom, o Código está pleno de regras a respeito dessa exigência. Eu até me permito uma coisa que esses slides já estão salvos aqui no computador e à disposição dos colegas, tá bem? Então, fiquem à vontade para utilizá-los. A exigência da motivação. Vejam, o que significa motivar uma sentença, motivar uma decisão, motivar um acordo? O que significa isso? Não há nenhum lugar no Código de Processo Civil atual, nenhum, que estabeleça critério objetivo de motivação. A gente pega o 458, ele diz o seguinte, são requisitos da sentença. 2, a motivação ou fundamentação. Aí, se não tiver motivação é nulo. Mas não diz o que é fundamentar, não diz o que é motivar. E cá entre nós, a doutrina até hoje não sabe exatamente quais são os critérios objetivos que o juiz deva levar em consideração para motivar e fundamentar suas decisões. No fundo, quase tudo se resume em conhecimento e bom senso, porque justiça é bom senso acima de tudo. No fundo é isso. E um dia desse eu estava conversando com juízes de uma outra comarca, onde eu fui dar uma palestra, e ele falou, está vendo, agora eu vou ter que ficar enfrentando todas as questões. Eu falei, mas você já não faz isso hoje? Ele falou, não, mas agora eu vou ter que enfrentar todas as questões. Eu falei, mas pelo Código Novo. Eu falei, não é pelo Código Novo. Você vai ter que enfrentar todas as questões pelo Código em vigor. Ele falou, mas quais as questões? Eu falei, as questões que devam ser enfrentadas. Ou seja, as pertinentes e as relevantes. As impertinentes são impertinentes, as irrelevantes são irrelevantes e, portanto, não têm que ser apreciadas. Você pode até fundamentar suas sentenças dizendo o seguinte, essa questão é impertinente. Esta questão é irrelevante. O que você não pode é deixar de se manifestar. Porque você deixando de se manifestar, a sua decisão peca por omissão. Nos tribunais, e não faço referência aqui, não sei aqui, mas nos tribunais de justiça comum, estadual, federal, não é incomum, a parte interpor um recurso, o tribunal não enfrentar uma questão, sob o ponto de vista de pré-questionamento, e depois a parte opor embargos declaratórios para forçar o pré-questionamento, e daí vem um acordão, uma ementa, na verdade, um acordo do ministro Marco Aurélio, quando ele chegou no Supremo, 50 anos atrás, e na ementa está dizendo o seguinte, o juiz não é órgão consultor, o juiz não tem que enfrentar todas as questões. Daí eles falam assim, não vou enfrentar a tua questão, porque o juiz não é órgão consultor. Está aí, daí eles transcrevem a ementa, né? Já está lá, transcreve a ementa. Aí você vai ler o acordo do ministro. Não a ementa, o acordo. E não, o acordo do ministro é o seguinte, o juiz não é órgão consultor, não está obrigado a enfrentar todas as questões, exceto as questões que o juiz esteja obrigado a enfrentar, quais sejam as pertinentes e as relevantes. Ponto. Ponto. Não há nada de novo, a não ser o problema, que é este aqui. 489 é o correspondente ao 485 atual. Olhem lá. Parágrafo 1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja interlocutória, sentença ou acordo, que, olhem, gente, não traz critérios de fundamentação. Ele não diz quando a sentença será considerada fundamentada. Ele diz quando não será. E, olha, vai ser fácil saber quando uma sentença não será fundamentada. Difícil vai ser identificar aquela fundamentada, não? Vejam que, por favor, é o aspecto negativo. Coloque-se aí aquilo que não deve ser, e não aquilo que devesse ser. Em outras palavras, se não se sabe bem o que é motivação, então não coloque isso. Porque isso aí é pedagógico e é afrontoso. Leiam com cuidado. Isso é pedagógico e não só pedagógico, em certa medida, afrontoso. Principalmente num sistema que vai passar a vigorar agora, que os juízes deverão decidir com base em precedentes dos tribunais. E quando os juízes devam decidir com base em precedentes dos tribunais, nós vamos ter que verificar se as decisões dos tribunais que atuam com precedentes também são fundamentadas, motivadas. Porque se eu tenho que cumprir um precedente, o precedente tem que me convencer. Por isso mesmo que há uma figura interessante,
que é uma figura do modelo de common law, direito anglo-saxônico, que é adotado agora no nosso sistema, nós veremos, que é o do distinguished, que está lá. Engraçado que o distinguished ficou borrado, então não dá para distinguir. Né? Mas, enfim, está dito lá que não se considera motivada uma sentença quando o juiz deixar de seguir enunciado de súmula, de jurisprudência, etc, etc, etc. Bom, mas de novo, está dizendo... Na verdade, ele devia ter dito o seguinte: considera-se fundamentada a sentença quando o julgamento vier fundado em precedente. E não que não se considera quando não adota o precedente. Quer dizer, é muito estranho. Em todo caso, é uma técnica. Vamos a ela. Exigência da ordem. Esse artigo 12 já tem um projeto já revogando integralmente, não é parcialmente. Abrogando o artigo, já tem um projeto. Não ia passar mesmo. Não ia passar. É a tal da ordem cronológica de preferência. Se fosse só para os juízes de primeiro grau, passaria, mas é para todos os juízes. Não é? Então, não ia passar. Não é? Evidente. Os casos vão ter que ser julgados na ordem de chegada. É como precatório, sabe? Tem que pagar o primeiro, depois na ordem, precatório, tal, tal, tal. Claro que há exceções a essa ordem, mas com devido respeito, gente, de novo, eu tenho uma causa que vai me demandar 2, 3, 4, 5 dias só de exame, só de análise de prova documental, diferente de uma causa em que eu revelo e que eu vou jogar de plano. Mas eu vou ter que seguir rigorosamente a ordem. Há um elemento ético aí muito importante, porque nós sabemos que há casos em que o processo ficou 10 anos aguardando julgamento e não foi julgado, e um outro que chegou ontem foi julgado. Isso gera uma injustiça terrível. Mas nós não podemos trabalhar com as exceções, nós temos que trabalhar com a regra. E a regra não é essa, efetivamente. E quando eu falava sobre isso para os juízes, de novo, estaduais, de Ribeirão Preto, falei, você vai ter que julgar agora, hein? 30 dias para dar sentença, diga-se passagem, hein? 30 dias. E se você não der a sentença em 30 dias, está no Código Novo. Você justificadamente ganha mais 30, mas tem que justificar por que não fez isso. E depois, se na segunda vez você não, justificadamente ou não, nada fizer, você vai para o Conselho Nacional de Justiça, sabiam? Está escrito no Código. Assim que tá escrito. Ele falou, é fácil, eu vou chegar para o cartório e dizer, não mande a conclusão. Porque não mandando a conclusão, não tem problema. Aí o outro falou assim, mas você está esquecendo. E o processo eletrônico que ele falou, não liga o computador. Essa foi a solução, obviamente que não seria a solução adequada, mas de qualquer modo, isso aí não passa. Aliás, desculpe, isso passou, mas não fica. Isso não sobrevive. Já tem um projeto, não sobrevive. Escreva o que eu estou dizendo, não sobrevive. O artigo 12 será revogado. Não modificado, revogado. Esta aqui, adoção da técnica de julgamento com base em precedentes judiciais. É um assunto extremamente grave, extremamente importante e não bem definido. Então, me permito aqui esse ar que eu pretendo não seja doutoral, mas não tem jeito agora de não falar alguma coisa para poder explicar a sequência. Nós todos sabemos que o direito brasileiro, como de resto o direito continental nosso aqui, né, brasileiro, em homenagem ao nosso doutor, o direito argentino, enfim, todos os direitos, enfim, são todos ligados à família da civil law. Né, o direito que tem a sua base romano-germânica, onde o juiz decide com base na aplicação da lei, direito posto. Basicamente é isso. Paralelamente à formação do sistema da civil law, na Grã-Bretanha, isolada, estou falando de séculos passados, a Grã-Bretanha isolada, criou-se um outro sistema, o sistema do direito comum, common law, ou o sistema anglo-saxônico, em que o juiz, não é que o juiz, eu estou sendo simplista aqui, não é que o juiz não decida com base na lei, decide com base na lei, mas em matéria de direito ele decide com base em precedentes dos tribunais superiores. Aquilo que o Tribunal Superior já enfrentou, já julgou e já deu interpretação final, aquela chamada função nomofilássica do tribunal, o juiz que está abaixo, ele decide no mesmo sentido. Por quê? Porque isso gera estabilidade, gera previsibilidade. Eu sei que se eu for ingressar em juízo, principalmente hoje nos Estados Unidos, mais do que na Inglaterra, a Inglaterra pertence à comunidade europeia e tudo lá é civil law. A Inglaterra hoje tem um código de processo, não chama código de processo, mas tem um código de processo civil.
Hoje, mais do que na Inglaterra, nos Estados Unidos principalmente, exceto Louisiana, que Louisiana é civil law, por conta da colonização francesa, mas o que acontece? Eu não entro em juízo com uma ação envolvendo matéria de direito se já há um precedente da Suprema Corte Estadual ou da Suprema Corte norte-americana em sentido contrário. Eu sei que eu vou perder. Em contrapartida, se eu sei que eu vou ganhar, isso facilita o acordo, porque a parte contrária sabe que vai perder. Isto é, a existência de precedentes, primeiro, gera uma estabilidade a respeito daquela decisão, daquela interpretação. E gera também a previsibilidade do resultado. Olha, muitos aqui não se recordam disso. Talvez nem soubessem disso e não é por falta de, não é por ignorância, é porque realmente é passado e é um passado que nós todos queremos esquecer. Houve um presidente da República chamado Fernando Collor, cuja primeira providência dele ao assumir o governo foi realizar o chamado confisco. Muitos não sabem disso. Dinheiro no banco, só podia levantar X, na época não era real, era moeda da época, acho que era cruzeiro, se não me engano, só podia levantar até tal quantia, ínfima, e não importava se você tinha mais do que isso, você não podia tirar além daquilo. Houve gente que entrou em falência, houve gente que morreu à míngua de assistência, houve gente que não conseguiu pagar as dúvidas, enfim, foi um desastre total. O que as pessoas fizeram? Fizeram aquilo que seria esperado, ingressaram em juízo, processando o banco. Eu quero meu dinheiro. E processou o quê? O Bradesco, o Itaú, o Banco do Brasil, o banco de primeira linha, o chamado banco depositário. E o que o banco réu fazia? Ele falava assim, eu sou partia ilegítima. Eu estou recebendo ordem do Banco Central. Eu não posso liberar. Eu sou parte ilegítima, eu não posso ficar como réu, é caso de carência. E os juízes todos falam, de jeito nenhum, como você não pode liberar o dinheiro? Está aí, o autor confiou em você, depositou aí e libera o dinheiro. Chegou ao ponto de alguns juízes darem liminar, e na liminar com mandado de prisão do gerente, que era o último na cadeia alimentar, coitado. Pois então, o que aconteceu? Os juízes condenavam, o banco réu recorria ao TJ, o TJ falou, está certa a condenação. Recorreram ao STJ, o STJ falou, de jeito nenhum, carência de ação, parte ilegítima. Como? Como é possível? Como? Como é que o Bradesco pode ser condenado a devolver dinheiro se a ordem de confisco é da União? Carência, extinguiu tudo por carência. Tá bem? As pessoas que ainda continuaram acreditando na justiça, ou aquelas que não sofreram os efeitos negativos da prescrição, fizeram o quê? Ingressaram em juízo com base nesse precedente do STJ. Onde? Na Justiça Federal. O Banco Central é réu. E processaram o Banco Central. E o Banco Central se saiu com a seguinte defesa. Como é que eu posso ser réu? Eu nunca fui banco de primeira linha, nunca ninguém depositou dinheiro em mim. Como? O juiz fala, tenha paciência, precedente do STJ, é você mesmo, está condenado. Recurso ao TRF, não, é você mesmo, está condenado. Recurso ao STJ. Como é que o Banco Central pode ser réu se o Banco Central nunca foi depositário? Mudou a composição da turma, mudou a jurisprudência, e vocês percebem o que aconteceu. É justamente isso que se busca evitar. É justamente isso que se busca evitar, estabelecendo critérios de decisões com base num sistema que não é o nosso. Alguém diria, já não é assim no Brasil? A resposta, sim, súmula vinculante. Súmula vinculante do Supremo é um precedente fundamental, tem que ser cumprido. E as demais súmulas todas do Supremo e de quaisquer outros tribunais? São súmulas que estabelecem precedentes persuasivos, mas não vinculativos. Em outras palavras, o juiz substituto do último concurso, não vitaliciado, me permita a brincadeira, pó da terra, portanto. Não é porque você ainda não está nem vitaliciado, coitado. Está começando a cantar, desculpa. Eu achei que ia ser engraçado, não foi. Eu acho que isso soa melhor lá na Justiça Estadual. Né? Porque lá tem o substituto que é pó da terra, que a gente chama de pó da terra. Não sal da terra, pó da terra. Mas ele está dizendo, brincando o seguinte, um juiz hoje, um juiz não vitaliciado, com mês de carreira, pode deixar de aplicar uma súmula do Supremo? Pode. Se não for vinculante, pode. Porque as súmulas todas, excetuando as vinculantes, são persuasivas. Elas estabelecem nortes, elas estabelecem parâmetros, mas não são impositivas. No sistema da common law, os precedentes dos tribunais superiores são vinculantes. Não tão vinculantes quanto uma súmula do Supremo, porque os precedentes no sistema da common law vinculam os juízes. Os precedentes do Supremo, súmulas vinculantes, vinculam os juízes e a administração pública, vinculam todo mundo.
enfim, súmula vinculante suprema é mais vinculante do que súmula vinculante ou precedente vinculante da Suprema Corte Norte-Americana. Só tem um problema. Com o intuito de fazer com que as decisões sejam estáveis, previsíveis, etc., etc., estabeleceu-se o artigo 926, que estabelece a regra geral, perfeito, e depois se diz o que é que se deve observar como precedente vinculante. Olhem a redação. Olhe o verbo, observarão. Não é poderão observar, observarão, norma cogente, de caráter imperativo. Um dia desse eu falava isso numa palestra, alguém falou assim, não, onde está dito observarão, é perfeitamente possível interpretar se poderão observar. Eu falei, pois é, então interprete com o inciso 2. Os juízes tribunais poderão observar súmula vinculante suprema. Claro que não. É norma cogente. Então, olhem bem. Os juízes tribunais, todos os juízes tribunais, deverão observar as decisões do Supremo em controle concentrado de constitucionalidade. Claro, é a palavra única e final em matéria constitucional do Supremo. Imagina, o Supremo fala isso aqui é inconstitucional e qualquer juiz do Tribunal Brasileiro quer decidir diferente. É processo objetivo, tanto é vinculante que está antes da súmula vinculante, no rol dos precedentes. 2. As súmulas vinculantes. Claro, os enunciados súmulas vinculantes. Perfeito. Até aí, Constituição plenamente atendida. 3. Os acordos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recurso extraordinário especial repetitivos. Ah, bom. Então já é um campo maior de vinculação. 4. Os enunciados das súmulas do Supremo em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional. Eu fiquei me perguntando quando eu li esse artigo o seguinte, em que caso o Supremo vai editar uma súmula em matéria infraconstitucional e o Superior Tribunal de Justiça uma súmula em matéria constitucional, sabendo que as competências deles são constitucionais e um deles não pode interferir na competência do outro? Nunca, não? Se nós tirarmos o infraconstitucional e o constitucional, sabe o que sobra? Os enunciados da súmula do Supremo e do STJ. Nem precisa do inciso 2, não? Porque toda a súmula do Supremo e toda a súmula do STJ passa a ser vinculante. E isso é inconstitucional. Isso é inconstitucional, porque para a súmula ser vinculante, ela tem que observar a reserva de plenária, ela tem que observar os critérios de determinação que estão na Constituição Federal, não numa lei ordinária como essa. Ordinária no sentido técnico, claro. A orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados. Bom, daí acabou mesmo. Né? O Tribunal de Justiça edita uma súmula em matéria de direito local. Imagine, municipal ou estadual. É vinculante para os juízes estaduais. O órgão especial edita uma norma. É vinculante. Ou seja, tudo passa a ser vinculante. Eu não estou criticando a vinculação. Eu acho que a vinculação é interessante, sob o ponto de vista de estabilidade, previsibilidade. Não é essa a crítica. A crítica, na verdade, que me parece mais consistente é o seguinte: o que é precedente? O que é precedente? Porque precedente significa uma orientação já consolidada. Jurisprudência não é a mesma coisa que precedente, porque jurisprudência é dinâmica. O precedente é estático. Como estática é uma súmula vinculante do Supremo. E tem gente aí falando de precedente no sentido de jurisprudência. Ora, jurisprudência dominante não é precedente, é dominante, mas ainda não está consolidada. Cá entre nós, julgar recurso repetitivo, desde quando isso é precedente? O devido respeito é precedente para os casos correlatos. E nem precisa ter dito isso aí hoje, nós já sabemos que é assim que funciona na prática. Eu avisei que eu não ia ser muito otimista. É claro que o código tem coisas boas. Eu estou só pegando aquilo que me parece mais, numa palestra como essa, com um público qualificado como essa, aquilo que me parecia mais importante. Não ficar falando aqui de citação por edital, enfim. O problema, na verdade, até porque a citação, o Código de Processo Civil atual, já incorporou a orientação e a técnica da Justiça do Trabalho. A prevalência agora é a citação postal. Não é como incorporou a questão da desconsideração da personalidade jurídica, o penhor online, enfim. O meu ilustre antecessor diz que a justiça comum traz vantagens para a justiça do trabalho e que a recíproca é verdadeira. Eu sem querer fazer aqui elogio ou demagogia, na verdade,
eu não vejo muita influência da justiça processual civil na esfera trabalhista, mas eu vejo muita influência da justiça do trabalho na esfera processual civil. Esses exemplos que eu dei agora, penhora online, citação, e assim por diante, deformalização ritual, e assim por diante. Mas vamos lá. O novo instrumento de resolução mais séria dos conflitos, julgamento de demandas repetitivas. É uma técnica interessante. Nos moldes, mal comparando, daquilo que já existe no Supremo e no STJ, em termos de julgamento de recurso especial e recurso extraordinário. Então, só para focar aqui o assunto. Veja uma coisa. Quantos recursos extraordinários são interpostos diariamente no Brasil, tendo por objeto a mesma questão constitucional? Sabe-se lá quantos? Até num passado recente, se fossem 400 mil recursos extraordinários, o Supremo ia julgar 400 mil recursos extraordinários, a exaustão repetindo a mesma matéria. Não é mais assim, nós sabemos. Agora existe a técnica do julgamento concentrado de recursos repetitivos. Em outras palavras, nós temos 400 recursos extraordinários aqui em São Paulo, envolvendo aquela questão constitucional? Sim. Mais 400 no Paraná? Sim. Mais 400 no céu? Sim. Então, ao invés de mandar 1.200 recursos para o Supremo, manda-se 2 ou 3, escolhe-se o paradigma, paralisa-se o julgamento dos recursos extraordinários que estão aqui embaixo, nos tribunais, o Supremo julga o paradigma, e o que o Supremo decide lá, espraia de lá para baixo. E resolve tudo de uma vez só. Julga-se o paradigma, resolve todos. É uma forma muito interessante de julgamento. Bastante interessante, não fossem 2 problemas. O primeiro problema é que se coloca no mesmo balaio, às vezes, questões que não são idênticas. Esse é o grande problema. Esse é o primeiro. Segundo, a demora. Há casos de repercussão geral no Supremo, há casos de recursos extraordinários repetitivos no Supremo, aguardando há mais de anos aguardando, enquanto isso, processos todos paralisados aqui, parados, aguardando que o Supremo se manifeste. E por quê? Porque o Supremo até hoje não tem uma identidade própria. O Supremo não é um tribunal constitucional, não nos moldes dos tribunais constitucionais europeus, o alemão, o italiano, o português, que, aliás, nem integram o Poder Judiciário, só se dedicam à matéria constitucional. Mas o Supremo também não é um tribunal comum, ordinário, mas julga mensalão, julga processo crime, julga recurso ordinário, julga tudo. E nessa medida, acaba às vezes não tendo condições mínimas de julgar tudo com a celeridade exigida. No sistema da common law, existe aquele distinction que eu mencionei, que é o seguinte: vai paralisar os processos aguardando, ou vai aplicar o precedente, o juiz percebeu que naquele caso concreto, apesar da questão jurídica ser a mesma, há um diferencial, há um ponto distintivo, sim, dele deixar de aplicar o precedente. No Código Novo está dito isso. Como no Código Novo está dito o seguinte: recurso especial repetitivo e recurso extraordinário repetitivo, se passar mais de um ano sem julgamento, o que está parado aqui embaixo volta a fluir. Que era uma forma de obrigar o Supremo STJ a julgar esses casos e não ficar mais como hoje. Sabe o que aconteceu? Projeto de lei. Tira o prazo e tira o distingue. Em outras palavras, não passa. Do jeito que está, não passa. Hoje está dito, no Código Novo está dito: se o Supremo não julgar recursos extraordinários repetitivos e STJ recursos especiais repetitivos em um ano, os recursos paralisados voltam a fluir. Já tem um projeto retirando essa regra. Já tem um outro retirando a regra do distingue. Ou seja, vai ficar exatamente como é hoje, se passarem esses projetos. Tá bem? Como é que a gente pode ser otimista? Eu falei as novidades tudo que eu falei até agora, não? É que ali eram as linhas mestras. Agora algumas novidades. Um negócio processual. Isso aqui é do direito francês. Aliás, tem um monte de coisa bonita, teórica, no Código Novo. Essa é do direito francês. Não funciona na França. Deixa eu já desde logo antecipar. Tá? É o tal do negócio processual do artigo 190. No fundo é o seguinte: funciona, sabe onde bem? Funciona muito bem no processo arbitral. Muito bem. Sabe onde funciona muito bem? Funciona muito bem na Inglaterra. Mas não nesse modelo. Me permita-me aqui ilustrar. No processo civil inglês, quando a matéria for envolver direitos
disponíveis, é obrigatória uma tentativa de conciliação. E não é uma tentativa de conciliação em juízo, não. Uma tentativa de conciliação das partes com seus respectivos advogados. Mas como é que vai funcionar uma tentativa de conciliação se cada uma das partes está irredutível, não? Se cada uma delas está tentando fazer prevalecer a sua versão? Como é que funciona lá? Lá você abre o jogo, gente. Você abre o coração. Você fala, você está dizendo que eu sou culpado disso? É verdade, eu sou culpado disso, mas você também. E cada qual mostrando a sua fortaleza e as suas fraquezas, apura-se o denominador comum, homologa-se, acabou ali. É a melhor forma de chegar a uma transação, tá bem? E se não for possível chegar a um denominador comum? Agora, na linguagem técnica, agora então vamos para o pau, não? Então, agora em juízo, não? Só que tem um detalhe, aquilo que você revelou nessa audiência não pode ser utilizado contra você em juízo. Confidencialidade total, boa-fé e lealdade processuais, não pode você se valer em juízo da fraqueza que o outro demonstrou lá, porque lá a sua fraqueza teve por objetivo chegar a um acordo. Agora, sua fraqueza não pode ser utilizada contra você. Imaginem isso aqui. Desculpa, não é desvalorizar ou minimizar o que nós brasileiros somos. Eu tenho muito orgulho do que nós somos, mas nós somos o que somos, nós não somos ingleses. Nem franceses. Uma ocasião, essa história é famosa, muitos aqui conhecem o nome, Cesarino Júnior. Cesarino Júnior foi um grande professor de Direito do Trabalho. Magnífico professor de Direito do Trabalho. Eu fui aluno, tive honra de ser aluno dele. E não é do meu tempo isso. Houve assim que a CLT entrou em vigor, na época do Getúlio ainda, houve um ciclo de conferências na São Francisco, lá na faculdade. E quem conhece o Salão Nobre sabe, tem lá um salão bonito, etc., bastante grande. Né? E estavam lá o professor Cesarino presidindo, e um professor francês de Direito do Trabalho, que havia sido convidado para fazer a palestra aqui no Brasil. E esse professor francês dizia o seguinte, que ele estava encantado com a CLT, que era a legislação mais avançada em matéria trabalhista do mundo que ele conhecia. Ele dizia o seguinte, olha, vejam, na França nós temos muito orgulho de sermos um país de vanguarda em direito do trabalho, e são mesmo. Ele falou assim, mas o de vocês é melhor. E virou para o professor Cesarino e falou assim, como é que vocês conseguem? O professor falou, é fácil, a gente não aplica. Bom, isso aqui é muito bonito, mas a gente não aplica. Está aí, é um instrumento, fica à disposição. Sabe aquilo? Olha, está aí, é facultativo, fica à disposição, não é obrigatório, não estou nem criticando, mas fica aí. Só que tem um problema. O que é possível negociar? Bom, eu tenho dado a seguinte resposta. É possível negociar tudo aquilo que não viola a Constituição, que não viola as garantias mínimas. Agora, gente, tem um monte de livros escritos a respeito disso. Um dos autores, me permite chamá-lo assim, a míngua de uma forma mais generosa, um dos autores chega a dizer o seguinte, que o negócio processual é aberto, você pode escolher até o juiz. As partes comuns acordo podem escolher o juiz que vai julgar a causa. Eu acho que não pode. Tem uma leizinha, eu nunca lembro o número dela, mas eu lembro a data, 5 de outubro de 88. Eu lembro até o nome, uma tal de Constituição Federal, que ela fala que entre as garantias constitucionais está do juiz natural da causa. É evidente que não se pode escolher juiz. Como não se pode escolher juízo? Você pode escolher foro, território. Fora daí, nada mais. Mas então, umas novidadices de gente que é muito bem intencionada, que estudou bastante, que leu bastante, alguma coisa leu e não absorveu direito, mas leu um monte, enfim, está escrevendo a respeito de tudo, inclusive acerca daquilo que não sabe. Isso aqui também é bonito, mas não vai funcionar. Isso aqui no processo... Opa, a cadeira está caindo aqui. Está ótimo. Vou sentar, senão eu vou fundando aqui. Mas eu digo o seguinte, no processo arbitral, e ninguém
questione, é processo, inclusive com observação de garantias funcionais, sentença, transito em julgado, é título executivo, ninguém questiona quanto a isso. No processo arbitral, não é infrequente a calendarização. Você estabelece ali no termo de abertura da arbitragem, você fala assim, olha, tal data é para entregar isso, tal data para fazer aquilo, tal data é para a sentença. Se estourar o prazo da sentença, ela é nula, sabiam? Se for calendarizada, se estourar o prazo sem justificativa, a sentença pode ser impugnada em juízo, e assim funciona. Eles estão tentando trazer isso para o processo tradicional, a chamada jurisdição estatal. Nada contra, mas vão estabelecer calendário ao qual o juiz, se concordar, fica subordinado. Ele vai dizer, a sentença tal dia, se não der sentença tal dia, a gente vai, bom, vai acontecer o quê? Vai ter que dar no dia seguinte, não? Porque não pode haver prazo preclusivo para juiz. Que é uma coisa que parece que muita gente não entende. Quando eu falo sobre preclusão, eu provoco meus alunos, eu falo, vocês vejam que coisa, se você é réu e não contesta, no prazo, revelia. Se você é derrotado e não recorre no prazo, há azar seu trânsito em julgado. Qual é o prazo que o juiz tem para dar sentença no processo de rito ordinário? Daí eu falo assim, 10 dias depois de encerrada a instrução. Eu falo, e se não der a sentença em 10 dias? Daí eu faço aquele ar malicioso, o pessoal está começando agora, coitado. Eu falo, em 11 dias. Quem sabe 11 semanas, 11 meses. Aí eles ficam olhando para mim, não é? E pensando, claro, é juiz, não, o juiz não precisa ter prazo. Eu falo, não é pela razão que vocês pensam. Eu vou explicar por quê. Porque se fosse para o juiz malicioso, o que ele faria? Ele abriria a gaveta, estou falando de autos físicos, claro, ele abriria a gaveta, colocaria os autos na gaveta, trancaria a gaveta, 11 dias depois ele abriria a gaveta, pegaria os autos, iria na última folha e diria o seguinte, despacharia assim, adoraria ter sentenciado, mas perdi o prazo. Não pode haver prazo preclusivo para juiz, porque a punição da preclusão para o juiz é punição para o jurisdicionado e não para o juiz. Punição para o juiz, por desídio, qualquer coisa na esfera administrativa correcional, nunca no processo. Então eu fico imaginando aqui, ó, o calendário vincula as partes do juiz e os prazos nele previstos somente serão modificados em casos excepcionais devidamente justificados. E eu me pergunto, e se o juiz estabelecer prazo para sentenciar, não cumprir e não justificar, acontece o quê? Nula a sentença? Porque na arbitragem seria. Aqui seria nula? Claro que não. Não vai passar. Não vai pegar. Bonitinho e tal, mas não vai pegar. Aqui, não vou ensinar o vigário para ir nós para o vigário. Eu só lembraria que são duas teorias a respeito da desconsideração da personalidade jurídica. E essas duas teorias são absolutamente divergentes entre si. Existe a teoria, a chamada teoria maior, que é adotada pela Justiça do Trabalho. Existe a teoria menor, que é aquela estabelecida pelo artigo 50 do Código Civil brasileiro. E a pergunta é o seguinte, qual dessas teorias o Código de Processo Civil adotou? A resposta, a menor, do artigo 50. Aqui. A teoria maior, artigo 50 do Código Civil. Só se pode desconsiderar a personalidade jurídica quando atendido. Houver abuso de personalidade caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial. O fato de alguém ser inadimplente, da pessoa jurídica ser inadimplente, por si só não autoriza a desconsideração. Agora, e se é inadimplente por má gestão, porque houve fraude? Bom, daí desconsidera. Essa é a teoria menor. Essa é a teoria que prevalece no STJ, hoje pacífica, porque essa é a teoria estabelecida pelo Código Civil no artigo 50, e agora recepcionada pelo Código Novo de forma explícita. Não é a teoria adotada pela Justiça do Trabalho e não é a teoria adotada no Código de Defesa do Consumidor. A chamada teoria menor. Desconsideração da personalidade jurídica pressupõe o simples inadimplemento para os credores, como na hipótese de falência, insolvência, independentemente da demonstração de abuso de personalidade. Olha aqui, eu cheguei até a localizar, não acabei não colocando, desculpem. Eu cheguei até a localizar, não estão aí, eu não cito a fonte, mas são acórdons do TRT, nesse sentido, da teoria menor. A mera constatação da insolvência da pessoa jurídica durante a execução é suficiente para permitir, etc, etc. Não tem essa história de abuso, desvio, enfim, é inadimplente, sim. Por quê? Porque o que está em jogo é outro valor. O que está em jogo aí é outro valor, não é? Que é a remuneração da força de trabalho.
Diferente, por exemplo, do que está em jogo numa ação indenizatória por acidente de trânsito, sei lá o quê, porque não pagou uma dívida qualquer. Então, observem que no artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor também se adota a teoria menor. Fundamentalmente é o seguinte: o juiz trabalhista aplica o Código de Processo Civil? Resposta: subsidiariamente, sim. Isto, resposta: não. Isto não. Isto não. Isso aí não é aplicado nem pelo juiz da justiça comum quando se tratar de consumidor. Porque para o consumidor tem regra expressa do artigo, salvo engano meu, 18 do CDC. Bom, não está aí, mas enfim. Depois. Peço que me avise de tempo, tá? A questão do litisconsórcio me parece importante, porque é um tema que tem relevância em qualquer área processual. Tá. É o seguinte. Há uma confusão muito grande, culpa da redação do Código de Processo Civil, do artigo 47 do Código de Processo Civil em vigor, entre litisconsórcio necessário e litisconsórcio unitário. Aliás, o artigo 47 do Código de Processo Civil em vigor, ele começa prometendo que vai definir o necessário e define o unitário. Depois ele põe um ponto e vírgula e define o necessário. Daí ninguém fica sabendo o que é o quê. Muita gente escrevendo sobre o artigo 47, dizendo o seguinte, já vi acórdão também, dizendo o seguinte: toda vez que o litisconsórcio for necessário, será unitário. Bobagem. Toda vez que for unitário, será necessário. Bobagem também. Porque são duas modalidades litisconsorciais inconfundíveis. O que significa, me permito de novo aqui, o que significa litisconsórcio necessário? O litisconsórcio é necessário naquelas situações em que é obrigatória a participação no processo, no polo ativo e ou passivo, de duas ou mais pessoas. E o que é que gera a necessariedade? Resposta: a lei. Pode ser necessário por força da lei. E o que mais? Resposta: a inscindibilidade da relação jurídica que liga os litisconsórcios. Pensem em uma coisa. Determinadas relações jurídicas são cindíveis. De sorte que, se eu quiser processar os envolvidos na relação, eu poderei processá-los todos, um ou alguns. Por quê? Porque a relação é cindível. Pense na solidariedade passiva. Eu sou credor, eu tenho 10 devedores solidários. Mesma obrigação, 10 devedores solidários. A pergunta é o seguinte: eu posso cobrar de quem? Dos 10, de 8, de 7, de um só. O litisconsórcio, aí, se houver, é facultativo. Por quê? Porque a relação jurídica em jogo é cindível. Eu posso cindir a solidariedade. Mas imagine o MP promovendo ação declaratória de nulidade de casamento. Qual o que está em jogo? Relação matrimonial. Incindível, porque se você cinde a relação matrimonial, não são mais casados. Não. Um deles morreu, o outro é viúvo. Divorciaram, são divorciados. Em outras palavras, é uma relação incindível. Toda vez que a relação jurídica que liga duas ou mais pessoas em juízo for incindível, o litisconsórcio é obrigatório, necessário, porque eles têm que estar lá. E é unitário, porque o litisconsórcio unitário é aquele em que o resultado final do processo, seja qual for, será uniforme. Há litisconsórcio que é necessário e não unitário. Há litisconsórcio que é unitário e não necessário. Mas a necessariedade, por vezes, resulta da unitariedade. Alguém diria, e daí, por que essa exposição toda? Por uma razão muito simples. O que diz o 47 do Código de Processo Civil, no parágrafo único, no Código atual? Ele fala o seguinte: que se o litisconsórcio for necessário, e um litisconsorte não tiver, um terceiro que deveria participar não foi chamado, o resultado é nulo. Então, mas espera um pouco, quer dizer que em qualquer caso, se tinha que ter 1000 litisconsortes, tem 999, faltou um só, esqueceram, é nulo. É nulo. Não no Código Novo. O Código Novo, nesse particular, é perfeito. Ele fala o seguinte: o litisconsórcio é necessário? Sim. Faltou chamar alguém? Sim. A sentença valeu para quem participou. Quem não participou, porque não participou, a sentença não produz efeito nenhum. O litisconsórcio é unitário? Sim. Faltou alguém? Sim, não podia ter faltado. O resultado é nulo. Então, olha que interessante. Se o litisconsórcio é necessário e ele não foi complementado, faltou alguém, este terceiro, que deveria ser litisconsorte, mas que não veio o processo, para ele a sentença é ineficaz, mas para os outros valeu. Agora, se for unitário, aquele que deveria ter participado e não participou, aí o resultado é nulo, inclusive para quem participou. Porque se é unitário, pensem bem, gente, imagina, é uma ação declaratória de nulidade de casamento, o MP promove só processando o marido. Daí o juiz fala: julgo procedente de ação, declara que o casamento é nulo para o réu.
Eu falei para a mulher dele não participou, então está casado. Então, não teria sentido, óbvio. Né? Intervenção de terceiros, nem vou falar. Não, já me disseram aqui que meu tempo está acabando. Eu só vou lembrar que a oposição deixa de ser modalidade interventiva, pode ser procedimento especial, e desaparece a tal da nomeação autoria. Gente, eu fui do MP, já foi dito aqui, professor Manuel Carlos, eu fui do Ministério Público, eu fui Tribunal de Alçada, eu fui Tribunal de Justiça, advogo, sou professor da faculdade, vi uma nomeação autoria em toda a minha vida profissional e estava errado. Não era o caso. Mas é uma situação ligada à tal da instrumentalidade. Então, isso aqui é importante. Está dentro daquele foco que foi dado antes. É o seguinte, se o réu é parte ilegítima, então o autor é crescedor da ação. E se o autor é crescedor da ação, o processo é extinto sem resultado. É o que está no código hoje. Carência de ação. De acordo? A gente fala, porque azar seu, réu. Azar seu, autor. Você não diligenciou, você processou alguém, você foi desidioso, processou a pessoa errada. Acontece que, em determinados casos, a realidade fática não se compatibiliza com a realidade jurídica. E você, às vezes, age de uma forma, aspas, equivocada, sob o ponto de vista jurídico, mas não sob o ponto de vista fático, porque a realidade fática te induz em erro. Me permita um exemplo. Querem ver? O office boy chega para o patrão e fala assim, eu queria adiantamento do meu salário, porque eu estou sem dinheiro. E o patrão pega uma cédula de R$50 e fala, é seu, está aqui o adiantamento. E esse office boy pega os R$50 e coloca no bolso direito. Aí o patrão fala assim, já que você está aqui, aproveita, vai ali na farmácia, na Praça da Sé para mim, e me compra um remédio, dá mais R$50 para ele. E esse office boy, na santa ingenuidade, para, aspas, não confundir os dinheiros, ele coloca 50 do patrão no bolso esquerdo. Chega na Praça da Sé, cercado por trombadinhas, com canivete, e fala, mostra o que você tem no bolso. Ele fala, por favor, só leve os R$50 do bolso direito do qual eu sou possuidor, mas não mexo no bolso esquerdo, porque eu sou só detentor. Juridicamente é verdade. Aos olhos dos trombadinhas, ele tem R$100. Percebe que a realidade fática não se compatibiliza com a jurídica. Então, há casos em que o autor, agindo de boa fé, diligentemente, processa a pessoa errada. Errada sob o ponto de vista jurídico, mas não sob o ponto de vista da realidade. Querem mais um exemplo? Eu tenho um funcionário, eu chego para ele e falo, faça isso. Aí a pergunta é o seguinte, ele tem autoridade para me dar essa ordem? A resposta, tem. Aí eu falo, faça isso nesses limites. Ele fala assim, os limites são legais? A resposta, são. E essa ordem é manifestamente ilegal? A resposta, não. O que o empregado tem que fazer? Ele recebeu uma ordem de quem tinha poder para dar autoridade. A ordem não é manifestamente ilegal, não viola direito algum, ele vai lá e cumpre a ordem. Cumpre a ordem, não extrapola e, no entanto, causa dano a terceiro. Isso pode acontecer, nós sabemos. A responsabilidade é de quem nesse caso? Não é de quem causou o dano, que é aquele que cumpriu a ordem nos estritos limites que ela foi dada. É quem deu a ordem, é a responsabilidade por fato de terceiro. Mas a vítima viu quem? A vítima viu quem cumpriu a ordem. E processa quem? Quem cumpriu a ordem. Quando, na verdade, devia processar quem deu a ordem, só que ela não sabe. Como é que funciona o Código de Processo Civil hoje? Artigos 62 e 63. Só nesses dois casos, posse e detenção, quem deu a ordem e quem cumpriu, só nesses dois casos dá para corrigir o processo. Nos demais casos de carência, todos é caso de extinção, não mais no Código Novo. O Código Novo diz o seguinte, o réu alegou que é parte ilegítima, ou que não é responsável? Sim, diga o autor. O autor fala, olha, agora examinando a contestação e a documentação presente, ele tem razão, não é ele, não. Eu não vou prosseguir contra o outro. Isso aí, então tá bom, o réu, você está fora, entra o novo, cita, corrige e vai embora, entendeu? Não. Se há instrumentalidade, efetividade, duração razoável, mais do que isso, eu não conheço. Esse é o grande exemplo de efetividade, duração razoável. É uma correção de defeito, sem necessidade de todo aquele mecanismo, procedimento que hoje nós temos na nomeação autoria e que ninguém usa. Não é? Denunciação da lide. Aqui a única coisa que eu diria é o seguinte, nunca foi obrigatória. É que o artigo 70 do Código em Vigor, ele diz o seguinte, a denunciação da lide é obrigatória. 2 pontos, 1, 2, 3. E eu falo para meus alunos, a denunciação da lide é obrigatória nunca, ponto. 1, 2, 3. Exceto no inciso 1, evicção, quando for o caso. O Código Novo acaba com essa discussão. Ele fala que a denunciação da lide é facultativa. O que é justo? O que é justo? Justíssimo. Cá entre nós, eu não estou sabendo que a denunciação da lide é obrigatória em caso de evicção, até porque, eventualmente, eu não saiba o que é evicção. Meu advogado também não. Eu não faço a denunciação da lide, perco a causa,
e depois eu não tenho ação autônoma para buscar. E é um absurdo, isso é uma injustiça gritante. Então, corrige-se isso, perfeito, maravilhoso, nenhum problema. Aqui, aquilo que eu havia falado de cúmplices de dias úteis, processo eletrônico, tem que se levar em conta que o prazo, nós temos que, o Brasil é um país de dimensão continental, tem que levar em prazo fuso horário, não? Se o último momento para eu protocolar um recurso é meia-noite, para um processo eletrônico, meia-noite em São Paulo, são 11 da noite em Campo Grande, não? E se eu estou interpondo um recurso para o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, em São Paulo, meia-noite 1, eu estaria fora do prazo. Mas em Campo Grande eu estou rigorosamente dentro do prazo. É isso que está dizendo. O problema é eletrônico. Mas isso aqui diz respeito muito à Justiça do Trabalho, diz respeito muito à Justiça Federal, mas não diz muito respeito ao estadual, não, principalmente o Estado de São Paulo, que por ser o estado mais pobre da federação, ainda não tem implementado um processo eletrônico na sua plenitude. Não? Um advogado, um amigo meu, me contou que um dia, o ano passado, ele foi numa audiência trabalhista numa comarca no estado do Pará, no estado do Piauí, chegou um pouquinho antes da audiência, com a contestação escrita na mão, perguntou para a diretora onde é que ele protocolava. Ela falou, mas que protocolo, doutor? É processo eletrônico. O senhor não sabia? Não. O senhor veio de onde? Bom, aqui com prazo em dobro, dias úteis, aquele que eu havia mencionado. Esse 220, me permita, antes que eu extrapole 2, 3 minutinhos do meu tempo, mas eu tenho que contar essa história. É o seguinte, os juízes gozavam até 2004 de férias coletivas, todos os juízes, primeiro a último grau. 2 a 31 de janeiro, 2 a 31 de julho. Sempre foi assim. Havia uma crítica violenta da OAB contra isso, sob o seguinte argumento, os processos param 2 vezes por ano, é um absurdo, etc, 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 etc. Quando chegou na PEC que acabou se transformando na chamada reforma judiciária, emenda 45 de 2004, uma das legisladoras, uma advogada de São Paulo, na época deputado federal, Zolaê Cobra Ribeiro, fez uma proposta de emenda no sentido de acabar com as férias coletivas em primeiro e segundo graus, mantendo só nos tribunais superiores. E foi o que aconteceu. Pela Constituição atual, só tem férias coletivas os ministros dos tribunais superiores. Até porque cá entre nós, imagina, se 3 ministros do Supremo resolvem entrar em férias em setembro, para o Supremo. Não? Então, lá tem que manter, enfim, nós sabemos. Agora, os demais juízes todos, primeiro e segundo graus, gozam 2 férias por ano, quando quiserem. Essa é a ideia. Mas qual foi o problema? O problema é que, assim que sai a emenda de outubro de 2004, assim que a emenda é promulgada, perceberam que deram um tiro no pé, porque agora ia chegar o final do ano e advogado que advoga sozinho não ia ter mais férias na vida, não? Aí correram e fizeram tal do recesso, que até hoje vigora, 20 de dezembro a 8 de janeiro. Esse ano que entra agora, o Tribunal de Justiça de São Paulo dá o recesso de 20 de janeiro a 20 de dezembro a 8 de janeiro, depois prorroga, não sei a que título, mas até o dia 17. Bom, tinha que fazer alguma coisa. A primeira possibilidade seria voltar ao passado. Agora imagine alguém apresentando uma proposta de emenda constitucional para restabelecer férias coletivas, janeiro e dezembro para os juízes. Janeiro e julho para os juízes. Não passa, ninguém teria coragem de fazer isso. Não passa. Então, já que não é possível restabelecer as férias coletivas para os juízes, estabelecer as férias coletivas para os processos. Leiam. Suspende-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive. Isso é para os advogados, claro. Parágrafo primeiro. Ressalvadas as férias individuais e os feriados instituídos por lei, juízes, membros da MP, defensoria, auxiliares, exercerão suas atribuições durante o período previsto no caput. Cá entre nós, quem vai entrar em férias nesse período? O juiz vai entrar em férias nesse período? Mas se não entrar, vai estar no fórum, mas não pode fazer audiência, hein? E se não entrar e for desembargador, tem que estar no tribunal, mas não pode fazer sessão, entenderam ou não? Então, são 3 períodos agora. As 2 férias e essa. Hipocrisia, não é?
tivessem coragem, ou não colocasse isso, ou falasse de recesso, alguma coisa e tal, mas sabe, é o valor ético que estava em jogo. Eu ouvi tantas vezes ético lá no Congresso Nacional que eu quase acreditei. Isto aqui, eu não sei o que os que me antecederam falar, isso aqui é uma aberração. Um dia desse eu dando uma palestra na Defensoria Pública em São Paulo, e estava presente o deputado Paulo Teixeira, não pode assistir, foi relator geral, e eu falei o diabo desse artigo 304, e ele falou para mim, está na vacatio legis, ainda dá para modificar, faça uma proposta que eu levo para modificar. Eu falei, faço já, revoga o seu 304. Ele falou, essa não serve. Daí eu fiz outra. E eu vou falar sobre ela. Mas eu tenho que explicar. Gente, eu não consigo engolir esse artigo. Eu tenho um horror profundo por esse artigo. E eu vou explicar por quê. Pense numa coisa. Eu entro em juízo, esqueçam ele. Eu entro em juízo, peço que o réu seja condenado, me pague uma determinada indenização por qualquer razão. O réu se defende. Aí o juiz, com base nas questões controvertidas, o juiz designa a instrução. Aí são produzidas todas as provas, com ampla defesa, contraditória, etc, 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 etc. Aí o juiz, com base numa cognição plena e exauriente da matéria jurídica, dá uma sentença e condena o réu a pagar. O réu apela e nada vai acontecer, nós sabemos, porque a apelação continua tendo efeito suspensivo. Tá bem? Então, veja, eu tive um processo completo, cognição plena e exauriente, contraditória e ampla defesa implementados, sentença final, e necas pitibiribas, porque o réu recorreu e até que o tribunal julgue, está tudo suspenso. Tá bem? É assim que funciona hoje, é assim que funciona no Código Novo. Segunda hipótese, 304. Eu entro em juízo e peço ao juiz uma tutela provisória. Eu já vou falar da tutela provisória. Peço uma tutela provisória de urgência. Eu falei, eu necessito urgentemente dessa tutela. Seria uma tutela antecipada, viu? Eu preciso urgentemente. O que o juiz faz? O juiz, com base numa cognição sumária, inaudita altera parte, ele me concede essa tutela. De acordo? Essa tutela é concedida por meio de decisão interlocutória. De acordo? Cabe o quê? Cabe agravo. Aí o réu é citado para a ação e intimado da decisão. O que acontece se ele não agravar? O processo termina ali, com o julgamento do mérito, termina ali, naquele caso, a decisão provisória se torna estável, permite cumprimento imediato, e não é execução provisória, é execução definitiva. E se você nada fizer em 2 anos, a tutela provisória estabilizada se torna final. Entenderam? Até do ponto de vista lógico, é uma tutela provisória estabilizada definitiva. Entenderam? Em outras palavras, se você quiser questionar, você vai ter que entrar com uma ação lá na mesma vara, prazo decadencial de 2 anos, para tentar modificar, alterar, ampliar, etc, etc. Está lá, ó. A tutela antecipada concedida nos termos do artigo 303 torna-se estável se da decisão que é conceder não for interposto a respeito do recurso. Parágrafo primeiro, no caso previsto no caput, o processo será extinto. A gente fala assim, e o que você pode fazer agora? Resposta, olha, agora o que você pode fazer é o que está dito ali no artigo 6º, olha, no parágrafo 5º do 304. O direito de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada, previsto no parágrafo 2º, extingue-se após 2 anos, contados da ciência da decisão que extinguiu o processo, nos termos do parágrafo 1º. Aí a gente fala assim, então posso depois entrar com rescisória? A resposta não, porque olha, a decisão que concede a tutela não fará coisa julgada. Entenderam ou não? Não entenderam. Não é para entender mesmo. Alguém diria, mas isso é prejudicial para o réu? A resposta, não só para o réu, para o autor também. Eu vou ensinar uma malandragem. Imagina que, Código Novo, imagina que eu deva 100 mil reais para alguém. Imagine que eu sei que eu devo 100 mil reais, imagine que eu não pague. Daí se alguém ingressa em juízo e fala assim para o juiz, excelência, eu quero que o Marcato seja condenado a me pagar 100 mil reais, que é o que ele me deve. Mas eu preciso hoje, desesperadamente, só de 10 mil reais para eu fazer uma cirurgia. O senhor me antecipa 10 mil reais? O juiz fala, claro, 10 mil reais para você antecipados. Aí eu sou citado e não agravo. Entenderam ou não? Vou lá, pago os 10 mil reais e depois ele que quiser, ele tem 2 anos para entrar com uma ação para me cobrar mais 990. Entenderam ou não? Não funciona só
contra o autor ou contra o réu, funciona como qualquer das partes. E a questão que eu coloquei lá na defensoria foi a seguinte: quer dizer que se o réu for citado e não contestar, estabiliza. Aí eu perguntei, se o réu for absolutamente incapaz, estabiliza, se ele não agravar? Se o réu estiver preso e for revel, caso em que ele é defendido pela curadoria, pela defensoria, estabiliza. Se o réu for citado com hora certa por edital e for revel, caso em que ele é defendido pela defensoria, estabiliza. Se o interesse em jogo for absolutamente indisponível, independentemente da capacidade da parte, estabiliza. Até aí ninguém havia se sensibilizado muito. Eu falei, se a ré for a fazenda pública, estabiliza. Entenderam? Será que estabiliza sempre? Aí o dia que o deputado falou, faça alguma coisa, eu falei, eu faço. Já que não dá para revogar o 304, que seria a minha intenção, o meu prazer, eu não sei se vai passar, mas eu coloquei um ponto e vírgula, né? Está dito o seguinte: a tutela antecipada, concedida tal, torna-se estável, né? Se da decisão não foi interposto recurso respectivo, vírgula, salvo quando se tratar, 2 pontos. 1, de ação versando direito indisponível. 2, quando o réu for defendido pela defensoria pública. É uma forma de tentar amenizar, no meu modo de ver, o impacto negativo desse dispositivo. Aqui, aquilo que eu havia falado, né, em procedência liminar, os juízes agora vão ter que decidir de plano, com base em precedentes. Eu não quero ficar aqui avançando no tempo. Esse procedimento comum é o seguinte: não haverá mais sumário e ordinário. Haverá os especiais, como já temos hoje, e aquilo que não for de procedimento especial vai ser de procedimento comum. Padrão. Procedimento padrão. Né? Como, mal comparando, era um procedimento padrão a reclamação trabalhista, antes da lei do sumaríssimo. Não era assim? Eu entendo alguma coisa também. Né? Eu li antes de vir. Eu fiz de conta que eu não sabia, mas eu li antes. É só. Bom, mas enfim, algumas novidades. Regime recursal. Quando eu vejo decisão monocrática, me permite, eu não consigo evitar. Uma vez o Tribunal de Justiça era relator de um agravo, de um recurso, e o advogado do agravante disse que estava agravando a decisão monocromática. Não é? E ela era monocromática mesmo, como geralmente são as decisões. Não é? Até quando o processo é digital, os autos são digitais, dá para fazer monocromática, né? E dá para fazer colorida. Tal, enfim. Mas, enfim, olha, aqui os prazos que havia aqui com menção, etc, etc. O rol recursal, os recursos são esses, que estão aí no quadro. O que há de novo? Desaparece a figura do agravo retido. O agravo do instrumento só caberá em situações excepcionalíssimas, artigo 1015 do Código Novo, mais 4 hipóteses que estão fora do 1015. O agravo interno é aquele agravo da decisão do presidente ou vice-presidente do tribunal que nega seguimento a recurso especial extraordinário. Né? Não é mais. Agravo interno passa a ser o agravo de qualquer decisão monocrática de segundo grau. Presidente do tribunal, relator, revisor. Aliás, desaparece a figura do revisor. Os embargos de declaração estão mantidos. O recurso ordinário está na Constituição, não podia ser diferente, especial e extraordinário. E aqui esse agravo em recurso especial e extraordinário é aquele do artigo 544 do Código em vigor, da decisão do presidente ou vice-presidente que nega seguimento ao recurso especial e extraordinário. Né? Então, é isso. Em suma, é isso aí. Há uma novidade, que não chega a ser novidade, com relação aos chamados embargos infringentes. Não está aqui. Eu não quero avançar muito, mas como eu disse, isso aqui muda bastante, tem um projeto já alterando, e cá entre nós com razão, embargos de divergência ampliaram de tal forma que acaba virando um recurso ordinário, aspas, se mantiver com essa redação. Mas há uma situação interessante, que é a última que eu vou mencionar. Não haverá mais embargos infringentes. Não haverá mais, mas haverá. Vai funcionar da seguinte forma. Eu estou encerrando aqui. Como é que funciona hoje? A Câmara de um TJ, vamos pegar São Paulo. A Câmara do TJ tem 5 desembargadores. A Câmara é formada por 5, nós sabemos. Mas quem julga a apelação são 3. O relator, revisor, terceiro. Aliás, não vai haver mais revisão. Só relatoria, mas não importa. Aí, chega lá na hora, o relator fala, eu voto assim, dou o provimento. O revisor fala, eu acompanho, dou o provimento. O terceiro fala, eu também acompanho, dou o provimento. Como é que foi? Perdi por vu.
não é? A parte contrária. Ganhei por VU, perdi por VU, votação unânime, nós sabemos. O que cabe agora? Bom, se houver matéria constitucional, federal, enfim, nós sabemos. Agora, e se o tribunal, por 2 votos a 1, der provimento à apelação? 530 fala que se o tribunal der provimento à apelação por maioria de votos, der provimento, ou julgar procedente a rescisória por maioria de votos, do acórdão cabe embargos infringentes no mesmo tribunal. Só amplia a composição da turma julgadora. Quem é que julgou a apelação? Foram 3? Sim. Qual foi o resultado? 2-1? Sim. Posso ainda recorrer do acórdão? Sim. Para quem? Para os 5. Os 3 que já julgaram e 2 que vão julgar agora. Porque há a possibilidade de inversão aritmética do resultado. Essa é a ideia. Você não desloca o processo do tribunal. Ele continua lá. Só amplia o órgão julgador. Mas para isso tem que entrar com recurso. Com base no voto vencido e tal. Com relação aos embargos infringentes, a relação, com relação à relação é besteira. Em relação aos embargos infringentes, existe ou amor absoluto ou ódio total. Quando o código atual, foi encaminhado ao Congresso Nacional, Alfredo Buzaide, que foi o relator na época, ele diz o seguinte: esse código não contempla os embargos infringentes, posto que se trata de um recurso avoengo, inútil e protelatório. Foi para o Congresso na vacatio legis acrescentada. Os embargos infringentes. O ministro Fux, de uma forma muito mais gentil, não é? Ele é mais novo também do que o Buzaide, ele diz o seguinte, com outras palavras: esse projeto não contempla os embargos infringentes, posto que se trata de um recurso inútil, avoengo e protelatório. Saiu assim do Senado, foi para a Câmara, na Câmara fizeram as entrevistas públicas e concluiu o seguinte: metade das pessoas queria que mantivesse, metade queria que não mantivesse. E aí adotou-se a seguinte solução: não haverá, mas haverá. Será da seguinte forma: vai começar o julgamento. Estão 5 desembargadores lá na sala. Aí o relator, só vai ter relator. O relator vota e fala: eu decido dessa forma. Aí o presidente da sessão fala assim: e o senhor, que seria o revisor, mas agora não tem mais. E o senhor, como é que vota? Ele fala assim: eu acompanho. E o senhor, como é que vota? O terceiro, ele fala assim: eu divirjo. Ah, então não terminou o julgamento. Divergiu, não terminou o resultado. Aí o presidente da sessão vai falar assim: os senhores 2 que estavam aí e que não fazem parte da turma julgada, vocês se sentem habilitados a participar do julgamento? Fala: claro, excelência, nós todos conhecemos o caso. Aliás, só o relator que leu, mas nós ouvimos aqui atentamente o relatório, só com base no relatório já sabemos tudo que é para fazer, acompanhamos sim. Vocês perceberam? Eles, em sã consciência, eles vão falar assim: vai me desculpar, não é comigo, são os 3, eu não faço parte dessa turma julgadora. A hora que o advogado estava fazendo sustentação oral, não era para mim, tanto que eu estava lendo jornal, eu não faço parte dessa turma. Como é que eu vou me sentir habilitado? Aliás, por favor, eu posso até participar, mas na sessão seguinte me manda os autos. Ou me dê acesso, entenderam ou não? Vai ser assim que funciona. Ou vai ser assim: reúne a turma na hora do almoço, os 5, e o presidente da Câmara fala assim: ai de quem divergir. Entenderam? Ai de quem criar caso. Gente, eu trabalhei lá. Eu não estou dizendo daqui, mas eu trabalhei lá. Trabalhei lá em 2 diferentes. O pessoal fala assim: se você começar a divergir muito aqui, você não está percebendo que você só está criando caso, porque todo dia agora tem embargos infringentes por sua culpa. E olhem que éramos 3 julgando e 2 conhecendo, o relator e o revisor. No código não vai só o relator, ou só o assessor do relator. É muito triste isso, mas isso realmente é absoluta inexperiência, não do ministro Fux, pelo amor de Deus, ele foi desembargador, ministro do STJ, ministro Supremo. Não, do pessoal que estava ali, o pessoal mais jovem, idealista, o pessoal estuda um bocado, lê bastante, conhece tudo, mas nunca entrou numa sala de audiência. Nunca soube como é que as coisas funcionam no tribunal. Não tem a menor ideia do que seja colegiado no dia a dia profissional. Não tem a menor ideia. E depois acontecem essas coisas que nós estamos vendo aí. Alguém diria assim: bom, não sobrou nada de bom, sobrou litisconsórcio. Eu elogiei, vocês viram, não é? Elogiei também aquela situação lá da substituir nomeação autoria, eu elogiei pouco até, elogiei os embargos declaratórios, bastante, gosto de embargos declaratórios, e tem um monte de outras coisas que eu ia elogiar, mas se fosse para ficar aqui elogiando, eu não teria graça. Não
todo mundo sabe que na faculdade nós tínhamos um amigo que era um criador de caso terrível, terrível. Ele era da nossa turma, mas era um criador de caso. E ele criava tanto caso que ele começou a criar uma cisânia dentro do grupo. Né? E uma ocasião nós estávamos num restaurante lá em São Paulo, sintomaticamente conhecido como Sujinho. É o bisteca Douro. Muita gente não sabe, mas Sujinho tem uma bisteca maravilhosa. E depois de um determinado horário, tem a história até do garçom, que veio servir, já meio bêbado, segurando o bife com o dedão. Aí o cliente falou, o senhor está com o dedo no meu bife. Ele falou, você queria o quê? Que caísse de novo? Então, nós estávamos lá no Sujinho, e esse amigo nosso não foi. Aquele dia ele não foi. Por isso que eu estou falando que é mais interessante falar mal. Daí todo mundo começou a falar mal dele. Ele era o único que não estava presente. E esse que não gostava dele porque queria tirá-lo do grupo. Não é? E acabou prevalecendo a posição contrária. Nós o mantivemos no grupo, porque naquela ocasião ele era o único que tinha carro. Então isso pesou, não é, profundamente na manutenção. Né? Se eu viesse aqui para falar bem do código, não ia ter graça. Para falar bem está cheio de gente. Não é? Eu dou uma relação de pessoas. Você pode convidar o ministro Fux, a professora Tereza Rudalvin Gambier, o professor Bedak, o professor Fred Didier, são vários que participaram da comissão, inclusive alguns comigo na comissão da Câmara, o caso do Didier, enfim, são muitos que vão aqui elogiar o código. Me parece que não é essa a função de quem se pretende crítico. Né? Eu acho que vamos ter que conviver com o código da melhor forma possível. Acho que muita coisa não vai pegar, não vai vingar, vai virar letra morta, como esse negócio processual, calendarização, etc, etc, etc. Mas tenho muito medo daquilo que vai pegar. 304, por exemplo. Essa tal de tutela provisória, estabilizada, definitiva, que é uma contradição em si, inclusive do seu ponto de vista, não só da hermenêutica, inclusive do seu ponto de vista origem, da etimologia. Mas tem uma explicação. Estou terminando. Tem uma explicação. Ninguém mais discutia o que é tutela antecipada e o que é tutela cautelar. Todo mundo sabe o que é tutela antecipada e cautelar. Nós convivemos com 273 já há décadas. Né? Todo mundo sabe disso. Aí quando chegou lá na Câmara, no Senado, deu uma briga. Qual vai ser o título desse capítulo? Tutela antecipada. Não, tutela cautelar. Por quê? Porque todo mundo escrevia alguma coisa a respeito, entenderam ou não? Então, ali você tinha que assentar as teorias. Então, você está assim, ó, da tutela provisória. Um deles escreveu um livro chamado Da Tutela Provisória. Atendeu-se a um. Aí o artigo vem falando, a tutela provisória pode ser de urgência ou de evidência. Um deles escreveu da tutela de urgência, outro escreveu da tutela de evidência. Então, já atendeu 3, mas são 5. Aí vem o artigo e fala assim, e a tutela de urgência pode ser antecipada ou cautelar? Atendeu todo mundo. Se você só faltou a nota de rodapé, a editora e a edição. Entenderam ou não? Virou aquele balaio de gato que ninguém entende mais. É mais fácil estabilizar. Mais fácil não. Só estabiliza a tutela de urgência, que o juiz pode conceder inaudita à parte, mas não estabiliza de evidência. E a de evidência, o juiz só pode conceder se houver prova documental, irrefutável e precedente a respeito. Entenderam ou não? Para você obter uma tutela de evidência, você tem que ter uma base mínima, consistente, para que o juiz conceda. Mas essa não estabiliza. Mas para obter uma tutela de urgência, basta você alegar, e essa estabiliza. Entenderam? Não entenderam. Pois é. Pois é. Já perceberam o porquê do meu inconformismo com esse artigo 304 do Código Civil. Eu acho que ele é fruto de um equívoco gritante e vai causar muito problema, muita injustiça. Mas, enfim, fazer o quê? Né? Vamos ver se o código entra em vigor mesmo. E já está havendo uma divergência fundamental que, enfim, eu acho que não é dia 17, 18, como foi dito. Eu acho que é dia 17. Né? Veja que já é uma divergência importante. Né? Mas, de qualquer modo, 17 ou 18 de março, não sei se cai no domingo, não? Se cair no domingo, está resolvida a divergência. Bom, desculpa a brincadeira, mas eu acho que um tema árido como esse, só mesmo com uma certa leveza, senão ninguém aguenta. Não é? Eu volto a agradecer a recepção magnífica que me concederam. É bom rever amigos que eu não via há muito tempo. Eu sempre tenho dito que as pessoas de quem eu gosto
nem sempre eu as vejo com frequência. As de que eu não gosto, eu vejo sempre com frequência. Não é? Então, é uma sina na minha vida. Então, eu agradeço aí pela chance de poder ver pessoas de quem eu gosto. Muito obrigado a todos. Seguramente, nós que temos bastante a agradecer para o professor Marcato, na realidade, quando a gente escuta o professor Marcato, o tempo parece que ele não passa. Se ele não tivesse dito, olha, quero saber quanto tempo tem, eu tinha esquecido também. E o assunto, na realidade, a gente pôde perceber que teria muita coisa ainda que poderia ser explorada, mas o formato, o tempo não nos permite. Agora, quando nós convidamos o professor Marcato, nós já sabíamos que ele tinha uma visão mais crítica e por isso mesmo que nós colocamos para encerrar. Porque a ideia era que se passasse ou ficasse registrada, marcada, essa abordagem mais crítica do novo CPC. Muito do que ele falou aqui é um pensamento que a Justiça do Trabalho, de certa forma, compartilha, sem que nós tivéssemos conversado antes, né? Ninguém combinou nada. Né? Então, porque há essa identidade de pensamento. E o professor Marcato, ele falava dessa simbiose que há entre o processo civil e o processo de trabalho. A penhora online foi utilizada com muita insistência por nós e, no fim, acabou incorporada ao CPC, não à CLT, mas ao CPC. E quando se fala do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que é um tema que tem gerado, nós vimos hoje mesmo muita polêmica, outro dia eu comentava no Congresso o seguinte, olha, estão dizendo que criaram isso aí para a gente, porque a Justiça do Trabalho abusa, elas consideram sem mais nem menos, etc. e tal. E, portanto, nós temos que pagar nossos pecados. Só que se colocam isso no CPC, o pessoal da Justiça Federal ou da Justiça Comum Estadual vai pagar junto. Né? E aquela garantia constitucional de que a pena não passará da pessoa do condenado. Né? E pior ainda, como a gente está achando que esse incompatível a gente não vai aplicar, o pessoal da Federal ou da Estadual vai acabar pagando sozinho. Então, a pergunta que a gente faz, olha, por que não muda a CLT? Né? Mas são consequências que vêm da complexidade que há nessa interação entre processo civil e processo do trabalho. Eu vou passar aqui, né, o nosso livrinho, aqui, nosso pulso, com os impactos do novo CPC no processo de trabalho na perspectiva de direito comparado. Já, os que me antecederam já explicaram do que se trata. Né? Também esclareço que está disponível a versão eletrônica no site da escola para quem quiser ter acesso. A versão escrita era para ter chegado hoje, para nós distribuirmos, mas não deu tempo, então somente na semana que vem. Né? E antes de encerrar, eu gostaria também de chamar à mesa o nosso diretor, o Jordani, e o Guilherme para fazer o encerramento. Nós temos ainda um aviso para dar. Né? Professor. Eu peço só mais um minutinho de atenção. Dois minutinhos de atenção. Primeiro, eu também queria agradecer a palestra do professor Marcato. É sempre um prazer ouvi-lo, é enriquecedor, né, e dessa vez não foi diferente. Todas as nossas expectativas são atendidas quando nós podemos ouvi-lo, no sentido de aprendermos, podermos refletir e ver que nós aqui da Justiça do Trabalho, como o Manuel Carlos falou, nós temos algumas restrições ao novo Código de Processo. E a gente vê que muita coisa está... Nós não estamos tão fora do navio, né? Não estamos boiando, nós saímos fortalecidos no que pensamos ao ouvi-lo. Tá? Ao Guilherme, é uma satisfação vê-lo agora, ele veio correndo, porque a gente só queria dar uma palavrinha final com relação, porque o evento de hoje foi uma introdução presencial nós vamos ter módulos à distância de todos os títulos do novo CPC, que a gente quer discutir com profundidade. Então, até porque o Guilherme veio até aqui para não falar nada, então a gente pede para o Guilherme explicar um pouco isso, porque nós criamos, professor, uma comissão aqui que nós nem dissemos o nome para os colegas. Nós criamos uma comissão do esquartejamento do novo CPC. Né? E ela tem dois aspectos. O aspecto da comissão é da gente poder
fazer em módulos de maneira a poder abordar todo o que nos interessa aqui da Justiça do Trabalho. Então, eu peço para o Guilherme, cumprimentando-o por vê-lo, o pessoal já está doido para poder descansar e tal, né, na sexta-feira, mas ouvir o Guilherme também sempre é uma satisfação, então, por favor. Desembargador Giordani, um prazer estar aqui, meu querido professor Marcato, meu professor na graduação da Universidade de São Paulo, meu querido amigo Manuel Carlos, meus colegas. Quando eu cheguei ali, o meu colega Mauro Luna já me perguntou assustado, mas você não vai falar, né? Então, é apenas para dizer rapidamente do que será este curso. Os senhores vão jantar hoje. O desembargador Giordani, de modo muito gentil, convidou a mim, aos colegas, ao querido Zé Otávio que está aí, para que pensássemos uma forma de trazer para todos, com a maior universalidade possível, digamos assim, as discussões em torno do novo CPC na nossa perspectiva. E aí ele escolheu esta equipe de esquartejadores a dedo. Todos nós temos uma visão realmente crítica do que poderá ser aproveitado e de como poderá ser aproveitado. Então, o que nós imaginamos, e é isto que será aí oferecido, e a Escola Judicial precisa ser felicitada por isto, acho, doutor Giordani, hoje em Campo Grande comentava isso que nós faremos aqui, e já percebi muitos interesses. Acho que este será um produto de exportação. Mas, enfim, o que nós pensamos em produzir é exatamente uma discussão cuidada, aprofundada, sobre todas as partes do novo CPC, sempre na perspectiva crítica e a partir da preocupação de se criar um filtro que permita selecionar aquilo que será proveitoso e o que não será proveitoso na perspectiva do processo de trabalho. É claro que visão crítica sempre traz consigo visão de mundo. O que os senhores terão será a visão de mundo da equipe de esquartejadores e de todos os nossos convidados. Mas, admita-se ou não o que está ali, nós teremos sempre pelo menos um ponto de partida. E o mais importante é isso, a reflexão crítica e a opção de cada qual de entender daquele modo ou não. O que mais nos preocupa é exatamente a possibilidade de que coisas que aí estão, e que foram objeto, inclusive hoje, de comentários e comentários críticos, sejam acriticamente incorporadas. Então, nós teremos diversos módulos. Houve também a preocupação de que esses módulos não fossem necessariamente associados, ou seja, os interessados poderão fazer de modo autônomo os módulos que quiserem, e desta maneira, de todo modo, durante todo o ano que vem, e já a partir de agora, teremos um primeiro módulo com os artigos introdutórios oferecidos em EAD a partir de comentários e estudos nossos, desta equipe inicial, e a partir do ano que vem, agregando outros colegas, outros autores, para fazer esse estudo, oferecer de modo científico e de modo metódico um estudo por blocos. Então, pensando os institutos principais, tutela de urgência, tutela de evidência, direito probatório, sentença e coisa julgada, recursos, execução, procedimentos especiais, enfim, de modo metódico, mas em blocos autônomos, para que por EAD os colegas possam, em querendo, se aprofundar, cumprem as famosas horas que a Inamate nos exige e tem a possibilidade de ter realmente uma formação mais sólida a respeito desses temas e aí, pela sua própria convicção, a partir do que nós dissermos ou não, entenderem por bem, assimilar ou não isto ao dia a dia das varas e do nosso querido tribunal. Eu acho que essa é a ideia fundamental, desembargador. Obrigado, professor. Só complementando, então, são 100 vagas para juízes, 100 vagas para servidores, inscrições de 26 de outubro a 1º de novembro de 2015. Então, o período de inscrição já está aí, aberto no dia 26 de outubro. Ingressem no site da Escola Judicial ou peçam informações para quem tiver interesse poder, então, se inscrever e participar. Todos são muito bem-vindos. Então, agora, mais uma vez, agradecendo ao professor, que abrilhantou muito o nosso dia hoje, falando para todos nós. Agradeço a presença de todos e, já que temos um novo CPC, mergulhemos na questão
para, de braçadas, depois podermos conhecê-lo melhor. Muito obrigado, bom fim de semana para todos.